Olá, boa noite. Eu sou Meiriane de Holanda, acadêmica do 7º período do curso de jornalismo do Centro FAG. E estamos aqui para mais uma edição do Link FAG Entrevista. E eu sou Kelly Imperator, da mesma turma da Meiriane. Estamos muito felizes por poder estar aqui em mais uma noite, na companhia de vocês. Como vocês já sabem, o Link FAG é uma atividade da disciplina de laboratório em telejornalismo com o professor Luiz Sonda. Nós estamos ao vivo pelo Facebook diretamente do estúdio da TV FAG. E o nosso assunto de hoje é turismo em tempo de pandemia. Para conversar conosco sobre esse tema, estamos ao vivo pelo Meet com a Cristiane Hortolã, que é da CIA Turismo, uma agência de viagens aqui de Cascavel. Boa noite, Cristiane, seja bem-vinda ao Link FAG. Boa noite, muito obrigada pelo convite de vocês. E também está conosco a Daniele Carneiro, que é consultora de viagens e está ao vivo dos Estados Unidos. Boa noite, Dani. Oi, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, gostaria de Dani? agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Conta pra gente aí onde você está. Já é noite? Que horas são? Não. Aqui agora vão ser 6 horas da tarde. A gente está com 2 horas aí de fuso. Tá um sol lindíssimo lá fora ainda. Aqui anoitece por volta das 21 horas. Ai, que delícia! Dani, hoje é o nosso primeiro dia de inverno do Brasil. Aqui em Cascavel tá muito frio. Como que tá o clima aí? Aqui tá muito quente. Aqui a temperatura não baixa de 35 graus de jeito nenhum. Então, para sair mesmo a passear na rua, é só depois das 19h30, 20 horas mais ou menos. É muito quente mesmo. Que delícia! Bom, para a gente dar início nesse nosso bate-papo, eu vou começar fazendo uma pergunta para a Cristiane. Em 2020, o setor do turismo, ele encolheu cerca de 80%. E 2021 ele não começou como era esperado também. Durante a pandemia também, teve a questão do... Perdão, confundi as perguntas aqui. Falou do tempo, eu cheguei a ficar com frio aqui, travou tudo. Cris, a questão, a gente quer saber referente como foi o começo da questão do turismo, como que foi o começo da pandemia, como que a pandemia refletiu no turismo, desde o início, né, ali em 2020, de lá para cá, como vem sendo? Até o carnaval foi tudo certo, né? A pandemia, o vírus estava na China, então estava tudo certo. Quando terminou o nosso carnaval, no início de março, veio já os nossos cancelamentos, então foi aquele corre-corre, tudo muito confuso, a gente não sabia nem como abordar os nossos viajantes, porque tinham pessoas com viagens próximas e a gente tinha que fazer o cancelamento, a companhia aérea não sabia como proceder, os hotéis também não sabiam como proceder, então estava muito confuso. Até conversar com quem estava viajando, mas Cris, a gente quer ir, está tudo pago, e agora? E os voos cancelando, então foi bem confuso, nós tínhamos muito pouco informações, as próprias companhias, os próprios países, eles não sabiam ao certo o que fazer. Então, a gente demorou um tempo para poder digerir o que estava acontecendo, até porque a gente estava falando em 15 dias, né? E não em 15 meses. Então, foi bem confuso no início. E teve algum caso também de alguma pessoa que estava viajando por algum pacote da agência de vocês que acabou ficando, digamos assim, preso em algum lugar por essa questão de cancelamento de voo, que acabou travando a viagem nessa questão? Não, porque a gente, conforme as informações nós tínhamos, víamos recebendo as informações, nós acionamos todos os nossos passageiros que estavam fora do país. E a gente imediatamente fez com que eles voltassem, nem que fosse na metade da viagem, alguns estavam no início, mas nós fizemos todas as remarcações de voo e fizemos com que eles voltassem imediatamente para o Brasil. Depois que os nossos passageiros estavam todos de volta, os que estavam fora voltaram para o Brasil e os que estavam aqui precisavam voltar para os países de origem, a gente começou a ajudar as pessoas que tinham comprado, sei lá, por conta, por internet, que não tinha feito assim muita informação, para também auxiliar essas pessoas na repatriação dos países. Ah, que legal! Daniele, agora com você.
Conta pra gente, diferentemente da maioria da população, você está em pandemia, viajando. Então eu quero saber onde você está, da onde você veio, para onde você vai ainda, mas não conta muita coisa. Deixa guardadinho o restinho pra gente pro programa inteiro. Mas me coloca aí a par, onde você está e da onde você veio, tudo isso. Então, hoje estamos completando 2 meses de viagem, tá? Hoje eu estou em Fort Worth, uma cidade que fica a 1 hora de Dallas, então no Texas. Mas nesse período a gente teve a oportunidade de visitar Cancún, Tulum, Miami, Orlando. E agora estamos no Texas, programando ainda outras viagens aí nos próximos dias, se Deus quiser. Na época da pandemia, todo mundo em casa e a Daniele viajando, né, gente? Olha isso. Não, é possível sim viajar na pandemia, tomando os cuidados. É possível a gente sair de casa com segurança sim. Estou aqui, né, 2 meses na estrada já, e graças a Deus, nenhuma pessoa do nosso grupo teve qualquer sintoma, né, aí frente ao coronavírus. Já legal. Estamos todos vacinados, inclusive. Ah, que legal! Você tomou vacina aí? Tomei, ó, tá aqui meu certificado. Estou vacinada, as 2 doses. A última dose agora no dia 13 de junho. Então, graças a Deus, já estamos aí todos, né, imunizados. Que legal. Bacana. E a questão também muito da consciência de cada um, né? Tanto quem está em viagem quanto quem sai para qualquer coisa, né? Mesmo que seja na cidade mesmo, né? Bacana. Bom, Cristiane, tu falou pra gente, né, a questão do impacto ali desde o início da pandemia, mas como está sendo sobreviver como empresa por todos esses meses? Bom, eu penso que todos os setores, né, todos os empresários têm, assim, desafios gigantes. Claro que o setor de turismo, o setor de eventos foram os primeiros e vão ser os últimos a se recuperar. A agência especial, nós sempre trabalhamos com caixa saudável na empresa, então, apesar de todas as dificuldades, que são muitas, nós ainda estamos conseguindo nos organizar, tentando minimizar todas as nossas despesas fixas. Muitos investimentos da empresa, a gente precisou frear, né? Nós estávamos no início de 2020 fazendo planejamento estratégico. Claro que toda a nossa prospecção, ela simplesmente caiu em terra, nós precisamos renegociar todas as nossas despesas fixas. Nós precisamos utilizar também de alguns benefícios do governo para que a gente pudesse manter a nossa equipe, mesmo aqui em casa, mais unida. E isso, né, Dani, foi assim, um desafio muito grande, porque nós não somos acostumadas com o home office, nós precisamos do espaço da agência, tanto que hoje a entrevista eu estou fazendo aqui de dentro da agência, porque a agência, ela inspira, sabe? Então, é uma inspiração, tanto para nós que trabalhamos, quanto para os nossos clientes que vêm aqui respirar a viagem para poder organizar. Então, nós utilizamos os benefícios que o governo disponibilizou no momento e tentar fazer metas bem realistas para tentar, né, ir segurando tudo para passar essa onda que era para ser tão pequena e está se estendendo por tantos meses. Nós vimos muitos concorrentes fechando, hotéis, então isso entristece muito, porque é um setor que está em crise, e isso não é legal. Então, a gente quer que o nosso setor ele cresça, que ele volte a crescer e que ele se fortaleça. Então, a gente está aqui cuidando do nosso caixa, cuidando dos nossos viajantes, nos cuidando também, né? Porque as viagens feitas aqui pela agência, elas têm que estar sempre seguras. A Dani, por exemplo, não viajou sem o seguro de viagem, então fez toda uma rota, cuidado com toda a logística, com toda a hotelaria, para estar sempre em hotéis seguros, para que não tivesse nenhum acontecimento, nenhum imprevisto, né? Que a gente sabe que pode acontecer. Sim, é muito questão do trabalho em conjunto, né? De todas as empresas que fecham esse setor, né, do turismo, né? E como é importante, falou, né, essa parte da segurança toda, né? Para quem vai viajar principalmente, né? Você viajar sabendo que tem toda essa segurança, né? Sim. Tá. Dani, você é consultora de vendas de viagens, né? Foram muitos cancelamentos dos seus pacotes, muitos transferiram, como foi? Como agiu a maioria dos seus clientes? Conta pra gente. Então, a grande maioria dos passageiros optaram pelo adiamento da viagem, né?
Eu acredito que dois fatores, assim, eles foram de bastante peso, né, na tomada dessa decisão. Porque no início da pandemia, a gente teve a mudança, né, na questão das regras de reembolso, né? Antes, esses reembolsos aconteciam aí no prazo de 90 dias. Com a pandemia, esse prazo se estendeu para 18 meses. Então, é um tempo muito grande para esse viajante, né, ter de volta aquele dinheiro investido. E o outro fator que eu acredito também que ajudou bastante nessa decisão foi a questão assim das companhias, né, elas fazerem políticas para que incentivasse esse viajante a realmente adiar, mas não cancelar o seu sonho. Né? Então, a gente teve ali isenção de multas, tivemos upgrades, créditos a bordo. Então, assim, as empresas também, em contrapartida, se uniram, né, para trazer segurança, né, porque esse viajante queria ter, assim, aquele, né, dinheiro investido para poder utilizar futuramente e ainda ter benefícios fazendo isso. Entendi. Que bacana. Bom, a nossa repórter, a Thalia Ramão, ela fez um VT sobre o nosso tema para enriquecer um pouco mais o nosso bate-papo também. Vamos acompanhar. Segundo a Organização Mundial do Turismo, devido à pandemia de Covid-19, as viagens registraram uma queda de 70%. Mas muitas pessoas ainda estão viajando em meio à pandemia. A turista de carteirinha, Marlene Dalo, optou por uma viagem internacional. Vamos dar uma olhadinha no relato dela? Eu vim aqui falar como foi a minha experiência de viagem durante a pandemia para fora do meu país. Eu escolhi o México como país de destino. Eu fui em fevereiro de 2021, onde para entrar no país eles não cobravam um teste do Covid. A minha única restrição foi para retornar ao país, onde era obrigatório o teste do Covid negativo. Caso desse positivo, teria que ficar de quarentena, ficar mais 14 dias para poder voltar ao Brasil. Eu estive na cidade de Cancún, eu já estive em outro momento em Cancún fora de pandemia, e Cancún é uma cidade que tem turista o ano todo. E nessa época eu percebi uma redução de turistas. Só que além dessa redução, tudo estava funcionando normalmente. Casas noturnas estavam abertas, restaurantes estavam abertos, pontos turísticos estavam abertos. Eu tive a oportunidade de estar numa cidade chamada Tulum, onde tinha muitas casas noturnas abertas e muita aglomeração, muita gente. E eu percebi que muitas pessoas não estavam usando máscara, não se cuidavam. Então eu percebi que era um cuidado mais individual. Se cuidava quem queria, quem não queria não se cuidava. Os táxis exigiam o uso de máscara quando a gente pegava um táxi. Como todos os anos, a coordenadora de projetos, Maricléia Vogado, realizou uma viagem. O destino esse ano, mesmo com a pandemia, foi Florianópolis, em Santa Catarina. Vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência de viajar durante a pandemia. Então, nas minhas férias de fevereiro, eu acabei indo viajar para Florianópolis. A viagem ela foi super tranquila, porque a gente foi de carro, então logo não tive contato com ninguém, nem né, no avião, nem em ônibus. Mas lá a cidade ela estava bem lotada, né, até por ser alto do verão, assim. Nas praias, assim, não se tinha muita restrição de caminhar pela praia, de ficar nos locais, até acho que foi uma época com menos restrições. Claro que para os locais, assim, fechados, a gente tinha que usar máscara. Os restaurantes, todos eles estavam abertos e, inclusive, estavam bem lotados, assim, muitas pessoas, né? E aí, mas no geral, assim, foi bem tranquilo. Todos os locais, eles estavam super adequados à questão de distanciamento entre as mesas. E a gente se sentiu super confortável, tá? Demoramos um pouco para decidir se iríamos fazer essa viagem, mas no geral ela foi super confortável pra gente, sem nenhum imprevisto ou sem nenhum medo, até diria assim. Olha só, né? É isso que nos preocupa. Tudo bem, a gente né, quer viajar, quer retornar, mas a gente não pode esquecer, né, do uso da máscara, do álcool em gel,
né? Então, essas duas experiências que a Marlene Dalo e a Marileia Volgado colocaram para a gente são muito importantes para a gente saber, né? Nós que ainda não tivemos coragem de sair, né, de viajar aí por conta da pandemia, mas que queremos muito, né? Estamos muito esperançosos com o retorno das viagens, né, para poder sair e conhecer lugares novos. Sim, até pela questão, agora para a Daniele, tem um termo agora, me corrija se eu pronunciar errado, staycation, que é uma escapada no meio da pandemia, que é algo que está se tornando mais comum agora nesse período, né? Que tipo de turismo que é esse? Conta um pouco mais pra gente como que funciona essa questão. Então, a gente teve sim um aumento na procura por essa modalidade de viagem, que nada mais é do que uma viagem mais curta e também mais próxima da nossa casa, né? Então, os viajantes estavam, né, inseguros de pegar um avião, entrar dentro de um ônibus. Então, o principal meio de transporte se tornou o carro, né? Então, a gente teve uma procura muito grande pelo turismo assim, ecológico, né, que possibilitava passeios, né, a céu aberto, então sem aglomeração, com distanciamento, e também a procura por hotéis boutique, né, que são hotéis menorzinhos, né, que têm assim uma experiência mais intimista, né, para os passageiros. Tá? Eu acredito que até devido a essa grande procura por esse tipo de viagem, né, a gente teve a escolha do melhor hotel do mundo, né, no Brasil. Não sei se todos ficaram sabendo, mas Coligny de France foi eleito pelo TripAdvisor agora em 2021 como o melhor hotel do mundo. Ele é um hotel que tem só 34 suítes. Durante a pandemia estava operando com 50% da capacidade e mesmo assim foi, né, aí, relembrado e eleito, né, pelos passageiros como o melhor hotel do mundo. Que bacana. Que honra pra gente, né? Pois Nossa, que legal. Que legal. Não, e por essa questão também. Já tivemos passageiros lá nesse hotel, viu? Amaram. Que joia. E por essa questão também da proximidade, é uma modalidade que você vê a chance de continuar em alta? Eu acredito que sim. Até, principalmente aí no Brasil, enquanto a população não for, né, pelo menos grande parte vacinada, eu acredito que essa modalidade, né, o staycation, vai continuar em alta sim. Porque as famílias, elas querem viajar, mas elas querem viajar com segurança. Você indo mais próximo da sua casa, você vai evitar de ficar parando na estrada, ter que fazer pernoites, o custo dessa viagem também vai se tornar menor. Então, eu acredito que ela veio sim para ficar. Eu ia falar a questão do custo, né? Porque com esse cenário que a gente está vendo, né? Que tudo aumenta o tempo todo. Então, a questão psicológica, às vezes, pede uma viagem, pede essa fugida um pouco da rotina. Mas o bolso não nos permite, tem que aprender né? a conciliar, né? Tanto pelo estado psicológico, né? De querer ver pessoas, conhecer lugares, ter novas experiências, mas também tem que ser condizente com a sua possibilidade financeira. E essa modalidade, ela vai permitir isso, porque, né, num carro você consegue colocar ali, né, sua família, e ter com isso um custo menor e proporcionar a todos aí experiências novas. Com certeza. Cristiane, como a Dani falou, né, nós estamos aqui no Brasil ainda com um índice alto, né, a pandemia ainda está bem forte, a onda, né, não são tantas as pessoas vacinadas, né, nós temos um grande número de mortes todos os dias, os hospitais estão sempre lotados, né, mas a gente queria saber assim, você já está tendo procura para o segundo semestre de 2021, né? As pessoas já estão buscando pacotes, já estão mais esperançosas, confiantes. Conta pra gente sobre isso. Então, essa colocação que você fez, sim, é muito difícil realmente, porque os hospitais continuam lotados, né? Aqui no Brasil, as coisas não estão assim a todo vapor ainda. Eu passei por isso na minha casa, eu infelizmente perdi o meu esposo. Então, assim, isso foi uma das coisas que desestabilizou muito, né? Me desestabilizou. Mas com o avanço das vacinas, a procura continua, assim, porque as pessoas elas não aguentam mais. Emocionalmente, ninguém mais aguenta ficar em casa. E tirar esse nosso direito, né, de ir e vir, se é que a gente pode chamar assim nesse momento,
nos machuca, nos incomoda. Então, as pessoas, elas não veem a hora de poder sair, por menor que seja a viagem, por mais curta, por mais próxima que seja da sua casa, que seja em um hotel fazenda, em um lugar, né, com menos circulação de pessoas, em lugares mais abertos, mas as pessoas, elas necessitam, isso é uma das coisas que a gente tem visto muito. As pessoas, elas necessitam sair da sua casa, elas precisam respirar novos ares. Então, a procura voltou a ser grande, as pessoas agora com, né, as vacinas, eu acredito que eu mesmo, quarta-feira, se tudo correr bem, né, com a programação das vacinas, já vai ser a minha vez de tomar a primeira dose, e com isso a gente vê uma procura maior, né, das pessoas em querer programar as férias, tanto para esse ano, para o ano que vem. Então, as pessoas têm se organizado, e principalmente assim, quem não era de viajar, que não gostava, hoje mais do que nunca fala, Cris, eu não sei por que eu perdi tanto tempo e eu não viajava. Hoje, assim, a primeira coisa que eu quero fazer depois que terminar tudo isso é voltar a viajar, é viajar com a minha família e aproveitar mais. Realmente, isso é uma das frases que eu tenho escutado bastante, de pessoas que não tinham o hábito de viajar, né? E que falam, nossa, eu não vejo a hora de poder pegar a estrada, de poder pegar um avião, né? Conforme a condição financeira de cada um, né? Mas que poder sair, né? Sair de casa um pouco, poder sair para outros lugares. Eu acho que vai ser uma coisa muito importante, né? Para os próximos meses, ou quem sabe, né? Para logo, de preferência. Exato, porque assim, a gente chegou numa situação em que quem tem poder aquisitivo teve que ficar em casa, quem não tinha poder aquisitivo também precisou ficar em casa. Então, hoje as pessoas, elas estão financeiramente se planejando para poder compartilhar dessas experiências, porque lá no fundo o que fica são realmente essas experiências que a gente vive, né? Então, a gente não leva muita coisa, então, aliás, quase nada, na verdade. Então, o que você viveu é o que realmente vai fazer diferença na tua vida, na vida de quem fica, e é o que vai criar memórias. Com certeza. Puxando esse gancho aí de memórias, Daniele, conta pra gente, assim, dos lugares que você já viajou durante a pandemia, né? Teve algum episódio fora do comum ou inusitado para contar pra gente? Olha, eu acho que de tudo que a gente fez, né, durante esses dias, eu acho que de mais inusitado que eu lembro foi a gente ter encontrado um galo no centro de Miami. O galo estava ali como se nada tivesse acontecendo, era uma segunda-feira de manhã, aquele fervo, porque a cidade não para, e o galo lá, cacarejando tranquilamente em Miami Downtown. Eu falei, olha, acho que esse não foi preso pela perturbação do sossego, né? Que legal! Da onde? Sim, a cidade polvorosa, aquele trânsito que não parava, sabe? Aquela loucura, as pessoas indo e vindo, e ele lá tranquilamente, né? Tipo, na casa dele. E isso não chamava a atenção das pessoas, Dani, assim? Tipo, Não, era uma coisa eu não sei comum? se ele era ali? realista, ele, né, tipo, não sei. Mas, enfim, ele tava ali tranquilo e as pessoas também não se importavam muito com a presença dele, não. Coisa que aqui a gente não vê nem cascavel no centro solto, né? Lá em Miami parece que era normal o galo tá passeando. Ia virar notícia. Vai virar notícia. Ele seria preso por não passar a rua na faixa de segurança. É isso aí, ó. Pode ter acontecido. Cristiane, mesmo com as vacinas chegando no Brasil, né, nós sabemos da existência que está aparecendo as variantes do vírus, né? Em caso de uma nova onda, existe um plano B para o turismo? Vocês já têm mais um plano B? Ai, meu Deus, ultimamente a gente tem vivido, acho que do plano C já, nem mais do B, né? Mas a cada variante, claro que tudo isso é muito assustador. Eu vejo assim que, apesar de algumas pessoas não tomar o cuidado, né, indicado, eu acredito que assim, se a gente for levar em conta o ano passado, nessa mesma época em que nós estávamos muito perdidos nas orientações, hoje não. Hoje a gente já consegue responder isso, já consegue, quando chega uma pessoa que, Cris, quero viajar, mas e se não der? Aí a gente já tem a resposta antes que a pessoa faça a aquisição da sua viagem.
Então, a gente já sabe que ela pode remarcar por mais um ano, pelo menos uma vez, tem pelo menos mais um prazo para reutilizar essa passagem aérea. Então, a gente já está mais precavido com essas orientações. E a gente deixando essas informações mais claras, isso também traz um pouco mais de confiança para as pessoas, para que elas tenham também essa vontade de já deixar alguma coisa pronta. Olha, então, se tudo der certo, eu quero passar o Natal no Nordeste, né? Ou até mesmo fora do país. Mas e se não der? E se acontecer alguma coisa? O que vai ser feito? Aí a gente já vai dizer, né? As fronteiras vão fechar, você não vai poder viajar, você tem mais 18 meses para utilizar essa passagem aérea, o hotel também já tem essa garantia, e aí então fica mais claro e mais confiável também o nosso trabalho e a dúvida dessa pessoa também de poder se organizar e pensar, nossa, então se eu não conseguir em 2021, eu vou em 2022, ou em 2023 eu ainda vou utilizar desse valor e poder realmente fazer a minha viagem. É um grande receio das pessoas, né? Eu vou procurar agência de turismo, mas aí eu faço o pacote, né? Eu começo a pagar e de repente tranca tudo de novo, fecha tudo de novo, né? Então, se a gente tem todas essas informações e a gente tem essa garantia, né, de que eu não vou perder o meu dinheiro, que eu vou, né, poder adiar a viagem, né, e o hotel e tudo, fica tudo mais tranquilo até para as pessoas, né? Com toda certeza. E assim, uma das coisas que a gente percebeu também, porque nós, assim, tem alguns anos que a gente tem agência, mas nós temos também muitos viajantes profissionais, aquelas pessoas que falam, ai, Cris, eu entro, eu faço tudo, faz um autoatendimento, entra num site, faz uma reserva de hotel, uma reserva de passagem aérea. E com tudo isso que aconteceu, houve assim, um colapso dos atendimentos das companhias aéreas. Então, assim, às vezes a gente entrava para falar com a companhia através de chat, tinham 2.000 pessoas na nossa frente, os telefones totalmente congestionados. Então, as companhias, já existia, né, um canal direto entre as agências de viagens e os fornecedores, e com isso se fortaleceu. Então, hoje as pessoas falam, Cris, eu sempre fiz tudo sozinho, mas agora eu vou fazer com você porque eu sei que daí você consegue resolver. E isso veio junto, assim, uma valorização, inclusive, do nosso trabalho, porque a gente está aqui. Então, se você quiser vir aqui na Cia Turismo, tá fácil, você tem o endereço, você tem um rosto, você tem o telefone, você tem um WhatsApp que está ali. A gente realmente fica com o telefone ligado o tempo inteiro. Então, tem gente viajando para o mundo inteiro, indiferente do horário. A gente sempre orienta, liga, atende o telefone, mesmo que a gente está dormindo, né? Presta essa assistência. E essa humanização, hoje eu acho que mais do que nunca a gente tem essa necessidade, sabe? Então, ninguém mais suporta um programinha de telefone, aperte musiquinha, protocolo, caiu a ligação, um chat. Então, as pessoas querem realmente a voz de um outro ser humano do outro lado da linha. E isso tem feito, assim, uma grande diferença na decisão de compra das pessoas. Nossa, que legal, que importante, né, a gente saber disso. Sim. Daniele, referente à sua viagem, agora já está vacinada, já está imunizada. Você mudou alguma coisa no teu cronograma de viagem ou já está voltando para o Brasil? Como que está essa questão da viagem de vocês? Porque tu falou que já há 2 meses, né, que vocês estão viajando. Qual que é a programação daqui para frente? Quando você volta para o Brasil, chega de viajar e deixar a gente com inveja aqui, por favor. Tá muito calor aí, tem que vir para cá que agora tá uma delícia aqui, uma garoa deliciosa hoje. Opa! Então, nossa programação é continuar aqui nos Estados Unidos por pelo menos mais 2 meses, né? E nesse período eu quero conhecer a costa oeste americana, né, e visitar novamente Nova York. Pelo menos, né, esses destinos eu quero fazer antes na minha volta. Mas a lista de desejos, ela é imensa. Porque a última vez que nós conversamos, você voltaria depois que estivesse com a 2ª dose da vacina. Então, você já vacinou, pode voltar embora, né? Ah, não, né? Mas vamos estender mais um pouquinho. Ô, Cristiane, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você percebeu mudança no perfil das pessoas que estão buscando os pacotes hoje? Sim. É mais solteiros, são mais empresários? Conta pra mim sobre isso.
Você sabe que assim, o nosso perfil aqui de clientes da agência sempre foi em torno dos 30 até os 60 anos. Mas hoje a gente percebe assim que as pessoas elas querem viajar mais vezes. Então essa moda das viagens mais curtas e viajar mais vezes se transformou em uma tendência. E as pessoas têm assim se reencontrado com a natureza. E isso é uma coisa incrível. Nós temos a nossa região sul aqui, que vai Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o próprio Colline, né, Dani, que a gente é um dos hotéis assim que a gente mais vende e que ultimamente tem tido assim grande procura. Então, o que a gente percebeu é que o turismo de experiência, as pessoas elas, claro, todo mundo que adora, ama ficar num hotel 5 estrelas. Mas as pessoas têm procurado o porquê daquele lugar, sabe? Então, as pessoas têm se conectado mais com os roteiros, com as escolhas. Então, antes a gente via assim, nossa, Estados Unidos, compras, compras. Eu não sei se é porque o dólar também hoje assusta um pouco, mas hoje, assim, as pessoas, elas querem mais a experiência de quem vive nos Estados Unidos e não simplesmente se jogar lá no Sawgrass, né? E passar o dia fazendo compras enlouquecidamente. Elas já optam por uma praia diferente, por um roteiro diferente, por uma boa gastronomia, começam a estudar um pouquinho mais sobre a região. Então, as pessoas vão mais para uma questão de experiência do que de status, porque uma viagem ela não deixa de ser um status, né? Quem não gostaria de estar agora no lugar da Dani, fazendo todo esse roteiro, né? Falar que ficou em Miami Beach, né, foi para os parques da Disney, que são incríveis, mas mais como status. E hoje a gente vê que as pessoas trocaram um pouquinho o status da viagem pela experiência do lugar. E isso eu acho que é uma coisa que não volta mais, e é incrível que isso aconteça, porque as pessoas vão poder vivenciar o que o país oferece, a região, e voltar um pouco mais conscientes, sabe, do que viveu e do que é a tua vida. Então, isso eu vejo assim que foi a grande mudança dos nossos viajantes. Legal. Nossa, bacana. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. O assunto, nossa, a gente iria horas falando. Questão de roteiros, de a vontade de viajar agora, se já tínhamos, agora está bem maior. Mas agradecemos muito, muito, Cristiane. Obrigada, Daniela, obrigada mesmo pela presença de vocês. Quer falar alguma coisa? Agradecer aí a oportunidade, né? Estou aí à disposição. Espero, né, uma próxima vez, quem sabe, trazendo mais novidades aí, mais coisas, experiências novas, né, vividas aqui. E é isso, meninas. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Eu também quero agradecer muito a participação. O turismo, apesar assim, de estar sofrendo muito durante a pandemia, é um assunto muito relevante. Eu tenho certeza que todas as pessoas hoje que puderem financeiramente ou por própria escolha, vai optar por viajar para viver mais essa experiência de conhecer um pouquinho mais da nossa região, do nosso país ou desse mundão afora. Então, que esse seja um assunto que volte muitas e muitas vezes e espero que as próximas vezes a gente já tenha uma perspectiva muito maior, que a gente possa falar, meu Deus, e daí não tem mais vaga em hotel, né? Que as pessoas possam realmente desfrutar um pouquinho mais da vida. Agradeço pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. E semana que vem o Linkfag Entrevista está de volta com novos convidados, com um novo tema, aqui ao vivo pelo Facebook. Até lá! Até lá. Boa noite.